76 anos, um corpo que já passou por tudo, uma história marcada por excessos, por rebeldia, por escolhas que muitos não entenderam, mas que para ele sempre fizeram sentido. Olá, diamante! Bem-vindo ao canal Prosperiência, um espaço para mentes livres que sabem que a prosperidade começa com autoconsciência. Ali estava Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, se entregando, se expressando para 1,5 milhão de pessoas ao redor do mundo via streaming e mais as 42 mil pessoas presentes no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra. Presenciaram um milagre sobrenatural. Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, cantando sentado no seu trono, sem que os seus inúmeros e terríveis problemas de saúde afetassem a sua voz, o seu olhar e principalmente o seu espírito. Ele estava ali mostrando para o que ele veio ao mundo. Poderia ter sido a tentativa de transformar o terrível declínio físico de uma lenda em um espetáculo pomposo, uma despedida honrosa, para mascarar a dura realidade de um artista devastado pela idade, 76 anos, e pela saúde extremamente problemática, com um diagnóstico de Parkinson e problemas severos de locomoção e de fala. A verdade era que ele não tinha condições de subir ao palco como o tal príncipe das trevas, como ele era assim chamado. E o que ele fez? Ele transcendeu completamente a lógica, transcendeu a medicina e acho até que todas as expectativas. Eu que nunca fui fã de heavy metal e sabia por alto de uma ou outra notícia sobre o Ozzy, vi alguns pedaços do show para conferir e me vi obrigada a vir aqui falar de um co-criador da sua própria realidade. O que eu vi ali naquele trono foi sobrenatural. O Ozzy, contra todas as probabilidades, entregou momentos que vão ficar eternizados na história da música, não só na história do rock, na história da vida, da manifestação da realidade, da cocriação consciente. Eu fiquei completamente boquiaberta com a performance dele. Ele subiu ao palco por um alçapão, num trono especialmente projetado para ele. Era um impacto visual, comovente e avassalador ao mesmo tempo. Aquele homem de 76 anos de idade, que mal consegue andar, mal consegue falar, que enfrenta enormes dificuldades por causa do Parkinson, que carrega nas costas décadas de excessos, drogas, álcool, histórico de traição, passagem por clínicas de reabilitação e um corpo castigado por acidentes, cirurgia e o peso do tempo, ele estava ali, inteiro, na inteireza do seu ser, desafiando completamente a lógica, o tempo, as probabilidades. Eu não sei se ele cantou bem. Como eu disse, eu nunca gostei de heavy metal e eu confesso não conhecer nenhuma música dele. Mas, cara, ele cantou. Ele cantou muito bem para alguém com estado precário de saúde dele. Não era, obviamente, o Ozzy do passado, e sim um respeitável e talentoso senhor no auge dos seus 76 anos, frágil, vulnerável, mas movido por uma força de vontade que é aquela que eu chamo de chama divina. Aquela chama que arde por dentro sem se ver, que só pode ser vista e sentida quando expressada. Algo como sobrenatural de tão intenso. E era isso que ele estava mostrando ao mundo naquele show de despedida. Sua chama divina. Seu talento posto a favor do mundo. Ele, sentado ali, na majestade do seu trono, nitidamente lutava contra o seu próprio corpo. Em vários momentos era visível a tentativa dele se levantar, e óbvio que ele não ia conseguir, mas era como se a música injetasse nele uma energia que desafiava as limitações impostas pelo mal de Parkinson. Os seus olhos brilhavam, a voz, ainda que trêmula, carregava uma emoção bruta, quase primitiva. E ele cantou as notas, e ele sentiu as canções como se cada verso fosse uma despedida pessoal dele aos fãs, à carreira dele,
a vida que ele construiu no palco. E quando me pergunto como ele conseguiu, só posso concluir que é a pura chama divina se manifestando, a força que transforma a fragilidade em força. Cada tentativa dele de se erguer daquele trono era como se ele gritasse silenciosamente: eu ainda sou o Ozzy, eu estou aqui, e é isso que eu vim entregar ao mundo. A música, no caso do Ozzy, é a força dele, o talento dele colocado a favor do mundo. Foi o que o fez, foi o que o guiou. Era a essência dele, genuína, pura, bruta, entregue. Aquele show não foi uma despedida, foi o show da cocriação da realidade. A atitude brava e bruta em forma de resistir, de viver, de se expressar, de gritar contra o abismo. E o Ozzy, mesmo com o corpo completamente debilitado, mostrou que essa chama, ela não se apaga, que esse fogo, quando a gente carrega, ele sempre vai incendiar, iluminar e aquecer. E o Ozzy ainda carrega esse fogo. Ele não estava ali porque precisasse trabalhar, porque precisava de dinheiro ou para alimentar a nostalgia dos fãs. Ele estava ali por ele. Ele estava ali porque precisava, porque a música é o que o alimenta e o mantém vivo. Essa é a expressão dele em vida. E chama divina manifestada na Terra contraria todo diagnóstico médico, todas as previsões. O evento foi uma celebração não só do Black Sabbath, do heavy metal, mas uma celebração da vida. Sentado naquele trono, ali eu vi um guerreiro, um co-criador da sua própria realidade, que contra todas as adversidades encontrou na música, no seu talento posto a favor do mundo, a força para se despedir com uma imensa dignidade e se recusando a se render à idade e ao mal de Parkinson. Aí talvez você possa estar achando isso uma injustiça. Ele que fez tantas coisas consideradas erradas e impróprias, como ele conseguiu tanta fama, sucesso, dinheiro? Como? Como ele não perdeu tudo? Como não acabou embaixo? Como ele não foi punido pelo todo por tanta coisa moralmente considerada errada? Pois é, canso de falar que o todo não julga e não pune. O todo apoia toda a manifestação da chama divina da pessoa, porque a pessoa é a parte dele próprio, do próprio todo manifestado na Terra. No caso do Ozzy, até eu que não gosto de heavy metal, mal conheço a história dele e não acompanhei a trajetória de vida dele, só por ver aquele show eu já entendi tudo. Pura chama divina manifestada. Talento posto a favor do mundo. O cara veio para fazer e fez, com seus percalços, falhas e fragilidades humanas. Ele não deu desculpa, ele não se escondeu, ele não se envergonhou, ele não se paralisou pelo medo. Ele foi e fez. E na hora que era para ele pôr toda a fragilidade da doença e idade, estar sucumbindo e se entregando, o que ele fez? Ele foi lá e fez de novo. Porque quando alguém se permite viver o que é, o universo apoia, a vida apoia, o todo apoia, o todo sustenta, o todo dá caminho. O que fez ele se tornar quem é foi justamente o fato de não se esconder, de cantar o que queria cantar, de se expressar do jeito dele, mesmo quando isso parecia estranho, feio, errado, demais. Ele deixa um legado. O Black Sabbath fica para a eternidade, vai passar de geração para geração. Porque quem simplesmente vai, faz, cria, vive, sempre é sustentado pela vida. O Ozzy não precisava de mais nada, mas ainda tinha algo a entregar. Porque a alma não se aposenta, a essência não se cala, a verdade não tem prazo de validade. Ele tinha algo que o mundo precisava ver. Ele tinha um som que só ele sabia fazer. Ele tinha uma presença que só ele carregava. Uma expressão que só ele podia oferecer.
Se ele tivesse escolhido não se expressar, se esconder, possivelmente teria adoecido mais veloz e tragicamente. Se ele tivesse escolhido se podar, o brilho dele se apagaria. E o mundo teria sido privado de conhecer tamanha chama divina manifestada. Mas apesar dos excessos, exageros, erros e caídas, ele se permitiu ser inteiro, imperfeito, verdadeiro. E nisso o todo se alinhou para sustentá-lo. Ele não deu desculpa de não estar pronto, idade, saúde, ter razão, momento certo. Ele só precisou estar vivo e se permitir ser quem nasceu para ser. A fortuna dele era a pura expressão. Não é sobre sucesso externo, é sobre fidelidade interna. Ele se escolheu, se expressou, se permitiu, se autorizou, ousou, criou, viveu. E quando uma pessoa se move em verdade, o todo se move junto. Ele se entregando ali, naquele trono, dava para ver nitidamente que o restante do corpo dele estava tremendo por conta do Parkinson, mas a alma dele ali, expressa no olhar dele, exibindo uma vitalidade dele no rosto, para mim foi a prova de que cada um é o seu próprio milagre. A imagem que fica para mim de um rei do heavy metal sentado em seu trono, um rei sustentado pelas mãos do todo, e um rei nunca perde a majestade. Ozzy, por tudo que você entregou, muito obrigada. E até breve.